neste terceiro domingo do Advento, gostaria de convidá-los a se deixar sempre surpreender por Deus. João Batista foi surpreendido pelo menos 3 vezes por Deus, por Jesus. E você, quantas? A primeira surpresa de João Batista foi no ventre de Isabel, quando Maria, sua mãe, mãe de Jesus, no caso, vai visitar Isabel, e João está com 6 meses no ventre de Isabel. E Isabel diz que quando ele ouviu a saudação de Maria e percebeu a presença de Jesus no ventre de Maria, João estremeceu e pulou no seu ventre. Foi a primeira vez que o Evangelho nos mostra que Jesus surpreendeu João Batista. E João Batista nasceu, cresceu, viveu uma vida reta, uma vida recatada, uma vida pautada pela palavra de Deus, uma vida de asceta. Vivia nos desertos, se alimentava de mel silvestres e não ingeria bebida alcoólica, fazia jejuns e tornou-se um grande profeta. E um dia João Batista está batizando às margens do Rio Jordão, batizando para arrependimento de pecados. João Batista era muito enérgico e tinha uma mentalidade de que as pessoas precisavam se arrepender, ou então Deus iria lhes castigar. E quando ele soube de Jesus, ele chegou a dizer que Jesus era como que um machado no tronco de uma árvore. Aquela árvore que não desse fruto, o machado cairia e derrubaria. Nós ouvimos isto no domingo passado. Mas João foi surpreendido por Jesus uma segunda vez. Jesus entra na fila para se batizar. João batizava para arrependimento de pecados. Jesus não tinha pecado. Por que se batizar com João? E João protesta. Mas Jesus diz que era para cumprir toda a lei. E assim ele transforma o batismo de uma ação que seria de arrependimento de pecados para ser uma ação de graça. Uma imersão na graça, na bondade, na misericórdia gratuita de Deus. E João Batista batizou Jesus. E ficou tão entusiasmado que 8 dias depois ele ia passando com seus discípulos e viu Jesus e disse para os discípulos: olha ali o Cordeiro de Deus. Foi ele que eu vi quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Segui-o. E alguns discípulos seguiram. E João continuou a sua missão. Mas João tinha criticado Herodes Antipas, que era o grande tetrarca da Judéia, de Nazaré. Então, o que acontece? Herodes mandou prendê-lo.
numa prisão no deserto de Maqueronte. Durante o dia, um calor insuportável. Durante a noite, um frio muito grande. E ali João Batista está sozinho. A metade ou quase todos os discípulos já tinham ido embora. Uns tinham seguido a Jesus, outros tinham ido. Jesus não veio visitá-lo. Na prisão, os dias são longos e as noites ainda são maiores. João Batista caiu em si e começou a pensar o sentido da sua vida. Como todos nós. Quando a gente chega na metade da vida, e João Batista devia ter uns 30 e poucos anos, no tempo de João Batista, no tempo de Jesus, a média de vida no Oriente Médio era 40 anos. 30 anos já era um homem maduro, como 60 hoje. Já era meio-dia para tarde. E quando a gente chega da meio-dia para tarde, a gente começa a pensar. A gente começa a se sentir quase como numa prisão. O primeiro que nos prende é o tempo. Não, a consciência. O primeiro que nos prende é a consciência. A gente olha para trás, a gente olha para frente, e a gente vê que não pode mais voltar. E que às vezes entrou num caminho que a gente não tem certeza se é o mais certo. Não tem, mas não pode mais voltar. E a nossa história nos acompanha como a nossa sombra no cair da tarde. Vocês já olharam assim quando o sol vai caindo após as 4 horas da tarde? Como a nossa sombra fica grande e nós ficamos pequenos? E quanto mais o sol desce no horizonte, mais a nossa sombra se estira e mais a gente fica pequeno. E para onde a gente se mexe, a sombra acompanha. E tem mais uma coisa, ela não adoece nem morre. E a gente, infelizmente, adoece e sabe que vai morrer. Mas a nossa sombra fica aí, no mundo. Então a primeira prisão é esta consciência. A segunda é o tempo. O tempo passou. A gente sabe que não tem mais o mesmo tempo que teve, mas não sabe quanto tempo tem. E aí a gente começa a pensar como aplicar o que ainda temos da vida. E por fim, a prisão são as nossas limitações corporais, os joelhos, os tornozelos, a coluna, tudo aquilo que a gente superou no passado vai sendo reeditado, a gente fica mais limitado, os dias ficam mais longos e ao mesmo tempo curto que a gente gostaria que eles parassem um pouco. As noites ficam mais longas, a gente acorda no meio da noite e começa a pensar. Eu pensei que eu iria mais longe, não fui. Será que valeu a pena eu ter tomado este caminho? Eu me casei, tive filhos, criei. Os filhos não são nada do que eu esperava. Valeu a pena. E quem não casou também fica pensando, eu não casei, fiquei cuidando da minha irmã, dos meus cunhados, dos meus sobrinhos, e agora todos foram. Eu devia ter tido menos 3 meninos por aí. Fica aquela coisa. Quantas vezes eu já me encontrei assim? Ontem mesmo eu estava pensando assim. Me interrogando.
E quantas vezes você também se interrogou? Agora aí é que há o grande perigo. É que quando nós começamos a ver aquilo que não deu certo, quando nós começamos a contemplar o sol se pôr, não só no horizonte, mas também na nossa vida. Quando nós começamos a perguntar, não dá mais tempo começar tudo de novo, e valeu ou não valeu a pena? Muita gente tira conclusões que não valeu, que foi uma grande ilusão, que não devia ter sido assim, que se enganou. E estas conclusões geram quase sempre uma amargura no nosso coração. Um sentimento ressentido. E a gente perde a alegria de viver e se aborrece quando os outros estão alegres. A gente já não quer ser feliz, mas quer estragar a felicidade dos outros. João Batista não tirou conclusões apressadas. Ele tinha falado de um Jesus rigoroso. Ele tinha formado discípulos. Ele tinha batizado Jesus. Talvez ele esperasse uma visita de Jesus. Não sei. O que mal custava ele esperar uma visita de Jesus na prisão. Mas o Evangelho não diz que Jesus o visitou. Ele esperava que os discípulos que tivessem ido viessem agora ficar com ele. Ele não poderia esperar isso? Esperou, mas não foi. O medo, a solidão, a tristeza, as limitações, a morte iminente, porque ele sabia que Herodes era um homem perigosíssimo. Mas ele encontrou uma saída que não foi tirar conclusões que amargurasse a sua vida. E aqui é que está o grande ensinamento para mim e para você. É não deixar de ser criança, o curioso. Porque nós temos um certo tempo que a gente quer aprender, que a gente pergunta, que a gente se contenta em dizer que não sabe. Mas chega um tempo que a gente acha que sabe tudo. Ninguém quer mais perguntar nada. E João chama o restinho de discípulo que tem e diz: ei, turma, vem cá. Eu ouvi falar que Jesus não está cortando árvore nenhuma, está perdoando, está sendo compassivo. Ninguém mais voltou. Vai perguntar se realmente era ele que devia vir ou se eu me enganei também. E o que eu faço agora? Porque se eu me enganei, não tem mais para como começar. E eles vão. E eles procuram, encontram Jesus e fazem a pergunta de João. E Jesus não responde com uma teoria, não responde com uma doutrina, responde de maneira prática. Vejam, digam a ele o que vocês estão ouvindo. Diga a ele o que vocês estão vendo. Os cegos recuperam a vista. Os coxos andam. As pessoas que estavam mortas, infelizes, amarguradas, achando que tinham perdido a vida, ressuscitam, encontram um novo sentido de viver. E a chave da vida de Jesus. Os pobres recebem uma boa notícia. Eu existi, sou uma boa notícia para os pobres. A minha vida está sendo uma boa notícia para os tristes,
para os que caíram, que ninguém vem atrás do que caiu, todo mundo vai bater palma. Está todo mundo de mão assim, para bater palma para o Brasil. O Brasil perdeu, ninguém fez assim. Todo mundo fez assim. Mas é preciso que alguém que perde, que cai, que adoece, que sofre, que um ser humano que encontrou o Evangelho, vá lá e seja alegria para aquele que perdeu, não só porque ganhou. Que seja alegria para aquele que caiu, não só para aquele que continua do caminho. Que seja alegria para aquele que está doente, não só para aquele que está com muita saúde. E Jesus diz, diga a ele que estas pessoas, a minha vida está sendo alegria para estas pessoas. E João Batista entendeu. Entendeu que não tinha se enganado. Entendeu que a vida valia a pena. Entendeu que ser bom vale a pena. É isso aqui o grande ensinamento. E por isso que Jesus disse, o que vocês foram ver no deserto? Foram ver um caniço agitado pelo vento? Foram ver um homem vestido de roupas finas? Mas eles não estão lá. Foram ver um profeta? Sim, mais do que um profeta. Porque nenhum homem nascido de mulher é maior do que João Batista. Qual é a grandeza de João Batista? É a grandeza de quando vir a sombra se prolongando. De quando perceber que a vida não foi do jeito que a gente quis. Quando perceber que não dá mais para começar lá atrás, mas somente daqui para frente. Não se fechar, não se amargurar, não se sentir uma pessoa perdida e sem sentido. Mas renovar, como disse a primeira leitura, renovar o espírito de criança, começar a perguntar, aprender de novo. Não precisa voltar atrás, mas precisa sempre aprender. Quando você se casa, você precisa ser de um jeito. Quando nascem os filhos, você vai ser de outro jeito. Antes, você dormia só na cama, agora são 2. Tem que se virar com cuidado. Depois são 3, e um bem pequenininho no meio. Tem que se deitar de lado. Depois aquele vai, vem outro. A gente tem que estar sempre aprendendo. E depois, quando a gente mais precisa deles, eles vão. E a gente fica só de novo. E precisa aprender outra vez. E quando estão só os 2, morre um de novo. E agora, José? Precisa aprender de novo. Mas esta capacidade de aprender sempre e de perceber que a vida é sempre bela, que apesar de todos os limites, há sempre uma flecha de luz. E assim, como um capim que consegue colocar suas raízes na fenda de uma pedra, e quando chove, nasce e ainda flora, assim também é a nossa vida. E quando nós vivemos assim, nós já trazemos para dentro de nós o reino de Deus. E por menor que sejamos, nos tornamos grandes, porque temos dentro de nós o reino dos céus. Este é o grande ensinamento de João Batista. E eu sou muito grato a você, João Batista, por esta lição de vida que você nos dá, a mim
e a todos que estão me ouvindo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.